Você não precisa se defender diante do mundo. Deixe isso com Deus. Uma das grandes ilusões desse nosso mundo pós-moderno é a de que vivemos numa sociedade da aceitação, onde todos são bem-vindos, onde todos são aceitos como são, independente das suas ideias, onde todas as religiões são igualmente aceitas, vivemos todos num grande mundo de paz e de aceitação. Pelo menos é o que tentam te convencer, é a imagem que tentam te vender. E soa bonito, soa interessante, mas está longe de ser verdade. Nesse propósito de construir um mundo de aceitação, todos são bem-vindos, a menos que você seja cristão. Você vai ser bem-vindo, você vai ser aceito se você for qualquer coisa. Até se você achar que nem gente é, se você disser, eu me sinto um cachorro, sucesso, vem pra cá, vem latir com a gente. Agora, se você disser que ama Jesus, que serve ao Senhor, aí a conversa é outra. A menos, é claro, que você esteja disposto a negociar todos os seus valores, tudo aquilo que compõe a sua identidade de cristão. Se você estiver disposto a conversar sobre isso, aí você é bem-vindo também. Se você estiver disposto a dizer que está na hora, quem sabe, da gente revisar e reescrever a Bíblia, quem sabe você consegue até uma entrevista no Bial. Se você estiver disposto a chamar assassinato de bebês no ventre das mães de direito reprodutivo da mulher, aí, quem sabe, a gente pode conversar. Se você estiver disposto a justificar, a se explicar, a negar tudo aquilo que está na essência da Escritura e a dizer que, peraí, as coisas não são bem assim, nós podemos conversar, o mundo evoluiu, os dias são outros. Aí tudo bem, vem pra cá, você é dos nossos, bem-vindo a esse mundo pós-moderno da aceitação. Mas se você ousar se posicionar como alguém que vive pelas Escrituras, que ama o Senhor e quer viver e colocar em prática essa fé, aí, meu amigo, esse mundo da aceitação não é para você. E não existe justificativa o bastante, convincente o bastante, para que você seja aceito. E o quanto antes você entender isso, melhor para você. Não adianta se justificar, não adianta se explicar. Você não só não precisa se explicar, como não adianta se explicar. Por mais que você tente, por mais que você explique, por mais que você argumente, você só será aceito. Nós só seríamos aceitos por esse mundo que odeia o Senhor e tudo que ele representa, se nós estivéssemos dispostos a negar tudo o que dizemos crer. Você precisa entender isso, nós precisamos entender e desistir de nos pautarmos pela necessidade desse mundo de aceitação e fugir dessa tentação de ficarmos nos explicando e justificando e relativizando as nossas crenças, os ensinamentos e as verdades das Escrituras. Essa leitura de Daniel que nós fizemos hoje, no capítulo 3 e no capítulo 4, me trouxeram para essa reflexão. Vamos dar uma olhadinha no texto e aí eu vou te ajudar a entender o paralelo que eu estou tentando fazer aqui. Hoje nós lemos Daniel capítulo 3 e capítulo 4. E olha só, ontem a gente leu 1 e 2. No capítulo 1 nós tivemos então o contato com esses amigos, esses judeus derrotados, levados para a Babilônia, levados para o exílio, colocados ali no palácio, onde eles tiveram a oportunidade de se entregarem à sociedade, à vida na Babilônia, para viverem uma boa vida, estarem ali na presença, na corte do rei, terem do bom e do melhor, mas que se recusaram. Firmaram os seus valores, se recusaram a se contaminar e foram lembrados, logo em seguida, foram lembrados pelo próprio Deus, inclusive o próprio rei Nabucodonosor foi lembrado pelo Senhor de quem é de fato que controla esse mundo. O Senhor deixou muito claro que é Ele que está no controle da história, Ele é que está no controle, inclusive, de todos os reinos da humanidade. Esses reinos só prosperam enquanto o Senhor permite. O capítulo 2 termina com Nabucodonosor reconhecendo a grandeza do Senhor e dizendo que verdadeiramente o seu Deus é o maior de todos os deuses e tal. Parece uma conversa de muita aceitação, né? Olha só, como praticamente Nabucodonosor, né, os mais otimistas, os mais inocentes, talvez diriam, olha só, Nabucodonosor se converteu. Ele está dizendo que o Deus de Israel é o maior de todos os deuses. Que coisa boa. Mas perceba como, às vezes, as sutilezas, é nas sutilezas que a gente pode se perder.
todo o argumento construído ao longo das Escrituras é construído no sentido de que só há um Deus. Não existem outros deuses, não existem outras divindades, só há um Deus. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, dizer que o Deus de Israel é o maior de todos os deuses, não significa nada. Porque o Senhor não quer ser conhecido como o maior de todos, ele quer ser conhecido como o único Deus. Talvez na sua tentativa de querer aceitar todo mundo, de querer receber todo mundo, nessa nossa cabeça pós-moderna, nos faça olhar para isso e dizer, olha, tá vendo, eles estão no caminho, não é melhor assim? Não. O ideal, o desejável, a vontade das Escrituras é nos ensinar de que só há um Deus. O capítulo 3 está aí para nos lembrar disso, para nos trazer essa reflexão logo de cara. Nabucodonosor faz uma grande estátua, uma estátua de ouro com 27 metros de altura, 2,7 metros de largura. Coloca num local público e ele determina, quando a trombeta soar, quando os instrumentos tocarem, todos que estiverem em todos os lugares devem se curvar e devem adorar a minha estátua. Quem não obedecer será lançado na fornalha ardente. Esse decreto é feito, todos que estavam ali ao redor então passam a adorar aquela estátua. E diariamente isso acontece, quando as trombetas tocam, todos ali se prostram para adorar. Mas chega uma denúncia para o rei. Alguns astrólogos, porém, foram ao rei e denunciaram os judeus e disseram para eles, ó rei, teve aquele seu decreto, né, de que todos deveriam se prostrar, deveriam adorar. Alguns judeus, versículo 12 do capítulo 3, alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção, ó rei. Recusam a servir seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Olha só, como as semelhanças não são meras coincidências, mas o mundo continua sendo o mundo. São os próprios companheiros, os colegas de trabalho aqui, né, de Sadraque, Mesaque, Abednego, porque eles compõem esse grupo de sábios, né, que estão ali servindo na corte, mas os seus colegas de trabalho, invejosos pela posição em que eles foram colocados e contrariados por verem aqueles judeus numa posição de influência, ao perceberem que eles não se curvavam diante da estátua, vão para o rei, rei, o senhor fez esse decreto tão incrível, mas aqueles judeus, Sadraque, Mesaque, Abednego, e aqui veja que eles se referem pelos nomes babilônios que foram dados para eles se recusam. Eles se recusam eles não estão dando ao Senhor, ao rei, a atenção que o Senhor merece. Eles se recusam a adorar os seus deuses e a estátua de ouro que o Senhor levantou. Perceba como essa aceitação só vai, é muito bonita, mas só vai até a página 2. Desde que você faça tudo o que eles querem. Sensacional. Vem aqui, vem servir, vem trabalhar para mim. Desde que a sua sabedoria, desde que a sua capacidade esteja me dando lucro, esteja trazendo benfeitorias para mim, tá aqui, toma, serve, seja útil e seja grande. Agora, no momento em que você se recusa a entregar tudo o que eles querem, você não serve para nada. E eles são denunciados pelos próprios companheiros ali de trabalho, e o rei da Babilônia, o tal do Nabucodonosor, que disse que o Deus de Israel era o maior de todos os deuses, que colocou eles naquela posição toda de importância, no piscar de olhos, se virou para eles e disse, eu fiquei sabendo que vocês não se prostraram, eu vou dar uma chance, vou dar uma chance para vocês. Se curvem agora, adorem a estátua, e eu terei misericórdia de vocês, mas se vocês não fizerem, serão lançados na fornalha ardente. A resposta desses amigos, eles disseram o seguinte, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Esse mundo plural, esse mundo da aceitação, aceita tudo e a todos, desde que não se neguem a receber tudo que possam desejar. Tudo que queiram, que você engula, que você aceite, que você viva. Mas no momento em que você se impõe e diz, não, isso aqui não, isso aqui eu não vou aceitar, não posso aceitar, isso aqui é errado, aí, irmão, é fornalha, fogo neles. E o rei que estava louvando a Deus, agora ordena, tomado de ira, tomado de indignação, enfurecido, ele manda que a fornalha seja acesa 7 vezes
com 7 vezes mais intensidade, mais calor, e ordena que eles sejam amarrados, vestidos como estavam, sejam amarrados e sejam lançados. A fornalha estava tão quente que os soldados que foram lançá-los na fornalha foram queimados e morreram queimados. Mas algo acontece, e quando o rei olha para a fornalha, ele vê que não haviam 3 homens ali dentro. E eles não estavam gritando, eles não estavam queimados, eles não estavam mortos, mas haviam 4 homens, apareceu um outro lá dentro. E eles estavam soltos, livres, leves e soltos, e andando pela fornalha, como se nada estivesse acontecendo. Andando em meio a chamas. E é aí que o rei então se levanta surpreso com aquilo, e ele fala, mas a gente não colocou, não foram 3 homens, eu estou vendo 4 e eles estão andando, e ele vai lá, o rei vai à beira da fornalha, o mais próximo que ele conseguiu chegar, porque estava muito quente, e ele chama por eles e fala, venham para fora. E quando eles saem, o rei se dá conta de que eles não haviam queimado um fio de cabelo sequer. E se você, meu amigo, já acendeu uma churrasqueira com álcool, você sabe quanto é fácil, às vezes, perder uma ponta da sobrancelha com a labareda que às vezes sobe de surpresa. Eles não tinham um fio de cabelo sequer queimado, nem cheiro de fumaça eles tinham. Para você que talvez cresceu aí no fogão de indução elétrica, nunca acendeu uma churrasqueira, você não sabe o quanto isso é impossível, mas não dá para estar no meio do fogo sem cheirar fumaça. E eles saíram daquela fornalha, sem sequer o cheiro. O rei se viu diante daquela situação abismado, mais uma vez, como no episódio anterior. Claramente, o Deus deles os libertou. E eles dizem para o rei, o Senhor enviou um anjo para livrar os seus servos, que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e o Senhor envia um anjo para salvá-los, para protegê-los. E o rei fica abismado com aquilo. De fato, não há outro Deus capaz de livrar ninguém assim. Então o rei promoveu esses 3 amigos para cargos ainda mais elevados na província. No capítulo 4, nós temos então o rei tendo agora um sonho. Ele tem um sonho, ele chama de novo os sábios para interpretarem, somente Daniel é capaz de interpretar esse sonho. O rei sonha com uma árvore muito grande, enorme, que chegava até os céus e os animais se alimentavam dela, tinha muitos frutos, era uma árvore muito vistosa, muito frondosa, mas essa árvore, então, um mensageiro, um ser santo, desce do céu e diz, derrubem essa árvore e cortem os seus ramos. Cortem essa árvore, deixem só o toco preso no chão, deixem as raízes, cortem e deixem essa árvore no toco. E essa árvore será cortada. Durante 7 períodos terá a mente de um animal selvagem, e em vez de mente humana. E ele chama Daniel, conta esse sonho, Daniel interpreta e diz para ele, olha, rei, esse sonho... A árvore é o Senhor, a árvore é o rei. Representa a grandiosidade do seu reino, tudo aquilo que o Senhor permitiu que você construísse, porque você cresceu, você se tornou forte, mas você será expulso do convívio humano e viverá nos campos como os animais. E isso vai acontecer para que você seja relembrado. Você viverá desse modo por 7 períodos até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Até que você entenda quem está no controle da história, da humanidade, você viverá como um animal. Isso de fato acontece. 12 meses depois, o rei da Babilônia tem um surto. E nesse surto ele perde a sua razão, passa a viver como um animal. Quem sabe Nabucodonosor estava aí sendo um precursor aí, né? Tem a galera hoje que se sente cachorro, que se sente gato. Nabucodonosor foi o precursor aí do eu sou o que eu me sinto, né? E ele tem um surto, e ele de fato passa esse período vivendo ali entre os animais, completamente desprovido de razão, até que no final desse período e na conclusão desse período ele retoma a sua sanidade, retoma o seu reinado, e ele de fato está agora mais uma vez convicto de que o Senhor, o Rei dos Exércitos, ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Olha mais uma vez esse paralelo desses 2 capítulos, que coisa interessante. No capítulo 3, nós temos os amigos sendo colocados contra a parede. Como assim vocês não vão se curvar e não vão me adorar? Como assim vocês não vão adorar a estátua? Nós somos uma nação tão acolhedora, nós recebemos vocês, ensinamos para vocês a nossa língua, os nossos costumes. Aqui todo mundo é bem-vindo, desde que você não se recuse a fazer tudo que eu quero. Então você só precisa se curvar e me adorar. Mas se você não fizer,
o fogo te espera, a fornalha te espera. Eles podiam ter feito como muitos cristãos fazem, têm feito hoje. Não, que isso. Não vamos ser assim tão religiosos, tão fundamentalistas. O mundo evoluiu, não é mesmo? A gente pode repensar as coisas, vamos rever a Bíblia, vamos repensar alguns conceitos. Nem tudo tem que ser tão antigo assim. E esses são aceitos, são levados para os lugares de entrevistas, ocupam lugares de importância, estão nas casas legislativas, são cristãos evoluídos. Tem de tudo, sabedoria de tudo. Só se perderam e só esqueceram da palavra de Deus. Mas aqueles que permanecem fiéis precisam entender, e aqueles que querem permanecer fiéis precisam se dar conta e entender de que você não só não precisa se justificar, você não precisa se explicar, como não adianta. Não adianta você ficar tentando se fazer de bonzinho ou ficar tentando com que esse mundo mal aceite as coisas de Deus, porque esse é o grande problema. O que esse mundo não quer é aceitar a verdade da palavra de Deus. O que esse mundo não quer é aceitar que existe verdade. Hoje vivemos num tempo onde o que se contesta não é que a palavra de Deus seja verdade, mas o absurdo é tão grande que já não existe verdade. Num mundo sem verdade, não importa o quanto você tente justificar a verdade, você jamais será aceito. Deixe que o Senhor faça isso. Assim como eles fizeram. Eles se recusam e dizem, não, nós não precisamos nos explicar. Nós não precisamos nos justificar. Deus vai, se Ele quiser, Ele pode fazer. Ele vai nos guardar. E aqui tem um detalhe interessante, importante. Mas, ainda que Ele não nos livre, jamais serviremos os seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Esses amigos, esses jovens, eles estão convictos de que eles não precisam se justificar, eles permanecem firmes e eles estão confiantes, crendo no poder de Deus. E Deus é que vai nos justificar. Eu não preciso me explicar. Mas mesmo que Deus não nos livre da fornalha, se a fornalha for o meu fim, eu não vou me prostrar. E talvez esse seja o pulo e o grande aspecto que muitos cristãos não estão dispostos a enfrentar. Tem muita gente até disposto a ir à primeira página, ao primeiro momento, né? Eu não preciso me explicar para ninguém. Mas na hora que o castigo se torna real, na hora que estão sendo arrastados para a porta da fornalha, não, veja bem, você não entendeu bem o que eu queria dizer. Vamos conversar, tudo é negociável. Eles estavam dispostos, estiveram dispostos a tudo. Foram até a fornalha, nunca voltaram atrás. O Senhor os honrou. O Senhor os honrou, porque convinha ao Senhor, porque Ele quis. Porque naquele momento, trazer libertação para eles fazia parte do plano de Deus. Mas nem sempre foi assim. Muitos não foram libertos. Muitos foram mortos pelos leões, muitos foram mortos no Coliseu. Tem uma música muito cantada aí, né? O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Muitos não foram libertos, mas não abriram mão da sua convicção no Senhor. Esse Deus que não precisa se justificar, que não precisa de advogados, não precisa de defensores, ele próprio se impõe e se justifica. Esse Deus continua reinando. O mesmo Deus continua sendo o Senhor dos céus e da terra, Rei sobre tudo e Rei sobre todos. E Nabucodonosor precisou de uma boa dose de humilhação, precisou pastar como uma vaca, para que ele pudesse ser lembrado de que ele não era ninguém diante do Senhor. Pare de se justificar diante de gente que está por aí pastando. Pare de se explicar diante de gente que jamais vai te aceitar enquanto você não estiver disposto a negar tudo o que está nesse livro. Deixe que o Senhor seja o seu advogado, o seu justificador. Nós não precisamos de outro, só precisamos do Senhor. E o que precisamos é dar a Ele a nossa obediência completa em todo o tempo. Seja obediente ao Senhor, fiel à verdade da palavra e deixe de ficar se justificando. Deixe que o Senhor, esse Todo-Poderoso, faça o que Ele quiser fazer, se quiser fazer por nós. Ele pode nos livrar, Ele pode te livrar, mas Ele também pode nos deixar queimar. E se assim for, permaneçamos fiéis até o fim, porque a grande recompensa receberemos dele ao saber que fomos fiéis ao Senhor. Não são os livramentos desse mundo que demonstram o poder de Deus, mas é o fato de que Ele está no controle do mundo, que demonstra quem Ele é. Deus abençoe você, sua família, vamos juntos aprendendo cada vez mais da palavra. Compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando, clica na setinha, manda para um amigo, para um familiar, faça com que essa palavra chegue para mais pessoas. Deus abençoe você e a sua família.